Ninguém duvidava ou duvida que os impactos económicos e sociais da guerra na Ucrânia, que acrescem aos provocados pela pandemia da Covid-19, atingiriam com especial severidade os países menos desenvolvidos e de que os países africanos, para além dos latino-americanos e alguns asiáticos, seriam os menos resilientes a esses impactos. Líderes políticos, organizações internacionais e regionais não se cansam de alertar para esse facto, gerado pelo aumento dos preços dos bens alimentares, que fazem perigar a estabilidade alimentar dessas regiões e pelo processo inflacionário, que decorre também do aumento dos preços do petróleo e da generalidade dos bens e produtos. O Fundo Monetário Internacional publicou, em abril, um relatório que define o impacto nos países africanos. E agora, ontem, foi o próprio Banco Africano de Desenvolvimento que, no seu relatório, admite que a guerra na Ucrânia coloque cerca de 4 milhões de africanos em situação de pobreza extrema, em que já se encontram mais de 30 milhões resultantes da crise sanitária e pandémica, que assolou o continente com particular incidência durante o ano passado. É a fome e o desemprego numa curva exponencial por efeito da instabilidade económica gerada pela guerra e pela pandemia e que, de acordo com o relatório do BAD, vão arrastar-se pelo menos durante o próximo ano. As próprias Nações Unidas, pela voz do seu secretário-geral António Guterres, sugere que esta guerra na Ucrânia está a criar o que chamou uma tempestade perfeita para os países em desenvolvimento, com uma crise de que está a resultar, e cito, um aumento exponencial de custos dos alimentos, energia e fertilizantes, com consequências devastadoras para os sistemas alimentares e de nutrição, ao mesmo tempo que torna mais difícil para o continente africano mobilizar os recursos financeiros necessários para investir no seu povo. Fim de citação. Das reflexões e análises das causas determinantes, os conflitos, a destruição dos sistemas de parceria global, o corte nos mecanismos de ajuda e de acesso ao financiamento, parte-se sempre para o apelo da concertação política e diplomática na resolução dos conflitos, para a exigência de paz e de estabilidade, para o respeito pelo direito e pela ordem internacional e para a solidariedade para com os mais fracos e menos desenvolvidos. Fácil de enunciar, difícil de concretizar. A consciência da delicadeza das graves consequências para a África resultantes da pandemia e agora da guerra da Ucrânia resultou numa decisão e uma iniciativa importantes para que a voz da África se faça ouvir e tente influenciar no possível a equação da crise atual. A do presidente da União Africana, Macky Sall, se deslocar a Moscovo e a Kiev em representação da União e deixar expressa as preocupações e o sentir político de uma força de países que são decisivos nas deliberações das Nações Unidas nestes tempos tão conturbados. Os países africanos têm posições políticas diferenciadas quanto à responsabilidade política da guerra na Ucrânia e ficaram bem evidenciadas nos processos de votação de resoluções na Assembleia Geral das Nações Unidas a esse propósito. Mas não é disso, nem sobre isso, que a diligência de Macky Sall, mandatada pela organização, irá tratar, certamente. Será antes, estamos em crer, da colocação na mesa do conflito, da exigência de ponderação dos interesses dos países africanos, de soluções dirigidas à emergência alimentar e de fome, na maior parte dos países do continente, e, igualmente decisivo, sinalizar a inevitável consideração da força política da África nos dossiês críticos da conjuntura internacional. No fundo, dizer presente e com posições claras que sejam respeitadas. O pior que pode acontecer é deixar aos outros o que devemos ser nós próprios a assumir.